Existe anjos e demônios? Pessoal, comente, participe, dê a opinião de vocês, é muito importante a participação de cada um de vocês. Muitas pessoas aí acreditam em Deus, mas elas não acreditam no demônio, né? Então, eu penso que isso é uma incoerência. Se existe Deus, lógico, existe o diabo. Mas como surgiu os demônios? Da onde que eles surgiram? E quem criou os anjos? Anjos são uma criação divina antes do homem. Então, antes mesmo de Deus criar o homem, já existia lá no céu os anjos, né? Então, tudo era perfeito, tudo era uma maravilha. Entre esses anjos existia um que era o símbolo da beleza, o símbolo da perfeição. E o nome dele era Lúcifer. Porém, por ele ser o cara, como se diz, né? Ele se envaideceu. E aí ele quis ser melhor que Deus. Então ele começou a falar mal de Deus, ele começou a conspirar contra Deus. E ele foi convencendo e contaminando o céu, a ponto de que não tinha mais como conviver. E junto com ele levou 1/3 dos anjos, né? Então ele levou 1/3, se juntou a ele. Foi dado todas as oportunidades para esses anjos fazer a escolha entre Deus e Lúcifer, mas 1/3 deles escolheu Lúcifer. Então eles caíram, eles foram destituídos lá do céu, da glória de Deus. E ao eles cair, eles se tornaram seres de trevas, né? Então, pela falta da presença divina, eles se tornaram esses seres feiosos, demônios, né? Então eles perderam a beleza característica de Deus porque eles estão ausentes da presença de Deus. E o homem é uma criação depois, né? O homem é o equilíbrio da criação, de toda a criação divina, porque é o equilíbrio do universo. O homem contém a parte biológica e a parte celestial, porque o homem tem o sopro divino. E Lúcifer conseguiu entrar aqui na Terra e ter a sua legalidade aqui. Então todo o mal que existe aqui nesse mundo é por causa dos demônios. Porém, o homem é culpado também, não é só dar culpa no diabo, né? E são milhares e milhões de demônios caídos, né? Então a Bíblia fala que era uma grande quantidade que caiu com ele, né? Então os demônios são culpados de todo o mal da terra, mas quem faz é o homem. O máximo que eles podem é influenciar, sugestionar. Eu vou dar um exemplo, é o seguinte, nós temos uma voz interior, uma voz, a gente escuta assim, é tipo como se fosse o teu pensamento contigo mesmo, né? Diz que esses pensamentos negativos, essas coisas aí, é demônios falando, jogando setas, te influenciando. Ao mesmo tempo existe aquela voz, que é a voz do Espírito Santo, aquilo que te conecta a Deus, aquilo que te manda tu fazer o que é certo, o que é correto. Tu pensa, eu vou fazer isso, né? Eu vou pegar aquele fulano e ele vai ver. Existe uma vozinha que fica, viu o que ele fez? Olha lá, tu tem que ir lá, vai. É a voz demoníaca que quer que tu se lasque, quer que tu pratique o que não serve, aquilo que é mal para tu se apartar de Deus. Ao mesmo tempo existe a outra voz, né? A voz divina. Então, cada ser humano escolhe. O ser humano que vai fazer a escolha entre o bem e o mal. Entendeu? Então, não adianta só colocar culpa no demônio. Eles têm culpa. Todo mal é culpa deles, tá? Por que Deus não matou e não liquidou todos eles? Porque senão os anjos lá do céu iam pensar que Deus era um tirano. Então, ele condenou, já estão condenados. Deus não perde guerra nenhuma, né? Então, Deus não perdeu guerra, ele simplesmente destituiu. A ação dos demônios aqui é uma ação que é permitida. E eu já vou explicar por que ele tem essa permissão de fazer essas coisas aí. A ação dele, o mal. Por que é permitido a ação do mal ou a ação das trevas? Como vocês preferirem. Por que isso é permitido? Os anjos precisavam, os que escolheram Deus, precisavam saber aquilo que acontece quando se aparta de Deus, o que é o mal, o que é as trevas, porque até então eles não conheciam. Os seres humanos também precisam conhecer isso. Como é que um ser humano vai saber o que é certo e o que é errado? Muitas pessoas não têm esse discernimento, não têm. Eles pensam que Deus é o malvado, que o diabo é bom, ou que o diabo não existe, ou a pessoa não acredita em nada disso, mas faz a escolha pelo que é errado. Entre escolher o que é certo e errado, ele escolhe o errado. E olha que essas teorias da relativista não vai colar com Deus. Existe o certo e existe o errado. A consciência, onde as pessoas não conhecem a lei divina, não chegou a palavra de Deus, existe a lei da consciência. Em qualquer lugar do planeta,
era proibido se matar. Como é que é isso? As pessoas no seu próprio inconsciente sabem que matar um ser humano, tirar a vida de alguém, é pecado. Entre outras coisas, várias coisas são. Elas entendem que aquilo não é certo e não é errado. Mas uma tribo indígena roubar em qualquer canto do planeta, tribos indígenas que nunca conheceram a palavra de Deus, sabiam que roubar e matar era errado. Por que isso? Porque Deus colocou a eternidade do coração do ser humano. Então, mesmo que ele não conheça, todo ser humano é responsável pelos seus próprios atos. E Deus não vai cobrar algo de alguém se essa pessoa não tem a consciência. É só cobrado daqueles que têm consciência. Existem pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa, elas não são conscientes, então elas são inocentes. Mas caso contrário, o ser humano tem esse poder de escolha. Caso que os anjos não têm esse livre-arbítrio. Então, o ser humano pode escolher entre esses dois caminhos. O inferno não existia. Deus criou o inferno por causa dos demônios, os anjos caídos. E vai para o inferno todos aqueles que se aliar aos demônios, aqueles que vão fazer escolha mais pelo errado. Quer dizer, todo aquele, por mais, não é que a questão de fazer mais pelo errado, não é a seguinte, todo aquele que não se arrepende, não quer mudar, um ser humano, por mais que ele pratique o que é errado, mas ele tem desejo de mudar, ele está se corrigindo, o importante é crescer, evoluir, mudando, mas não simplesmente tu se entregar para aquilo que é errado, não lutar contra a tua própria natureza, ou contra os seus demônios internos, né? As suas fraquezas, essas vozes todas que eu falei. Cada um tem que lutar, tentar melhorar, avançar, evoluir. Então, essa é a missão da vida aqui na Terra. Então, toda alma aqui que passar por aqui vai saber o que é que acontece quando escolhe as trevas, quando escolhe se afastar de Deus. Essa é por isso que existe a ação do mal. Mas vai chegar o dia do juízo final, tudo será liquidado. Então, todo aquele que se juntou a Satanás e aqueles que escolheram a Deus vão herdar os céus, vão herdar o céu e a eternidade. Aqueles que não quiseram mudar, não se arrependeram, o inferno. Mas assim, claro, são várias fases ainda que tem. Terá a fase da tribulação aqui na Terra, né, que é o chamado do Apocalipse, aonde aqueles que estiver vivo, mas for pertencer a Deus, a Cristo, serão arrebatados desse mundo. E aí vai ficar todos aqueles que estão vivendo de qualquer jeito, não se importaram, não quiseram saber de Deus. E aí, nesse momento, terá o governo mundial, um governo único, né? Então, que é chamado do anticristo, filho da perdição. E esse vai aparecer com um discurso lindo, bonitinho, muitas pessoas vão cair, e depois ele vai se tornar um grande tirano, o pior tirano da história da humanidade, como nunca foi visto antes. Então ele será assim, terrível. E uma das coisas que ele vai exigir é a marca da besta, que será na palma da mão ou na testa. E aquele que não aceitar será morto, torturado da pior forma. Mas aquele que não aceitar a marca será salvo, porque ele não se rendeu ao anticristo. Então, mesmo que ele pague com a vida da pior forma, uma morte cruel, será pior que tudo que já existiu. Ele vai morrer o corpo dele, mas a alma dele será salva. Então Jesus Cristo, quando tiver tudo já aniquilado aqui, Jesus Cristo vai retornar, vai condenar o anticristo e todos aqueles que se aliaram ao anticristo. Vai ter seres humanos que vão se aliar. Então todos esses vão para o inferno. E Jesus Cristo reinará por 1000 anos e vai restaurar a terra durante 1000 anos. Após 1000 anos, esses demônios e as almas dos seres humanos, almas humanas que se juntarem aos demônios, vão ser soltos novamente e vão voltar, o mal volta à terra. E aí Deus vai fazer o juízo final, será fim de linha. Será fim de linha. É para provar que aquele pessoal não quis saber. Teve todas as chances para escolher o certo, escolher a Deus, e mesmo assim quiseram o mal. Entendeu? É isso aí, pessoal. Participem, obrigado pela audiência de vocês. Tem uma galera de pessoas participando. A Edna participando, a Seni, Marlene Funari. Deve ser Marlene Funari. Espero que tenha falado certo. Amélia, Romilda, Neiva. Tem mais pessoas participando que o Face não mostra, né? Sinara Rosa também está participando. Muito obrigado pela sua audiência.
Marli também está participando, muito obrigado. Teve mais pessoas participando, né? Então, às vezes eu não vou citar todos, mas mesmo assim eu agradeço a sua audiência. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Tchau. Beijão.